Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Marcos Alberto. Nessa videoaula, vamos corrigir atividades referentes à semana 3 do PET complementar do sexto ano de matemática. E se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Atividades número 1. Quais os objetos a seguir dão ideia de um sólido e quais objetos dão ideia de um poliedro? Então, vamos lá, de um poliedro. Primeiro, vamos lembrar o que são sólidos geométricos. Aqui eu tenho alguns poliedros, tá? Que eu tenho aqui o paralelepípedo, a pirâmide, o cubo, o prisma. Então, todos esses aqui são sólidos geométricos, ok? Da mesma forma, o cilindro também é um sólido geométrico, o cone também é um sólido geométrico, mas esses dois últimos aqui, o cilindro e o cone, são corpos redondos. Por quê? Porque eles têm faces arredondadas. Enquanto que os poliedros são aqueles sólidos que têm todas as faces planas. Então, aqui eu tenho um retângulo, aqui são triângulos que formam as faces, e a base aqui é um quadrado, aqui também é um quadrado. E aqui são todas as faces planas, ok? Então, esses casos aqui são de poliedros. E quando tiver alguma coisa arredondada, seria um corpo redondo. Se tiver alguma face arredondada, seria um corpo redondo. Então, vamos lá. Eu quero saber quais são sólidos. Então, os que são sólidos, eu vou colocar assim, ó. Colocação S. Esse aqui é um sólido geométrico, tá bom? No caso, eu chamaria de corpo redondo. Esse aqui também é um sólido geométrico, vou chamar aqui de S, ok? Essa bandeirinha de festa junina, ela não é um sólido, eu posso pensar que eu consigo desenhar ela na superfície. Então, se você ir no seu caderno e desenhar, dá a impressão que ela está toda no papel, tá? Tudo é superfície plana, não fica nada no espaço, vamos dizer assim. Enquanto que esse dado, se você pega um e coloca aí em cima de uma mesa, tem uma parte que vai ficar sobre a mesa e outra parte vai ficar no espaço, no ar, digamos assim. Aqui tem a bolinha de gude também, que seria um sólido, tá? Seria um corpo redondo, estaria nesse grupo aqui de corpos redondos. E eu tenho aqui essa caixa de presente que também é um sólido. Então, eu marquei todos que são sólidos. E agora eu vou marcar todos que são poliedros. Então, como a vela tem as faces arredondadas, a face arredondada, não é um poliedro, é um corpo redondo. Esse aqui é um poliedro, tá? O dado, porque todas as superfícies, ele se parece com um cubo aqui, né? Todas as faces são planas e são quadrados. No caso aqui, o fato de todas as faces ser planas que caracteriza o poliedro. Esse aqui não é, beleza? A bandeirinha. A bola de gude não é um corpo redondo, ok? E a caixa de presente é um poliedro, beleza? Todas as faces aqui são planas. São formados polígonos, são faces planas. Vamos resumir assim, né? Como está dando a definição aqui, todas as faces são planas. Questão 2. Em cada linha do quadro a seguir, descubra qual dos poliedros tem as suas faces desenhadas. Então, tem esse poliedro aqui, tá? Esse poliedro e esse poliedro. Eu quero saber quais essas faces aqui, tá na segunda coluna. Eu quero saber, ó, que tem um retângulo, ok? Aqui tem mais um retângulo, então 2, aqui mais um retângulo, 3, terceiro retângulo. Aqui eu tenho um triângulo e mais um triângulo. Então, eu quero saber quais das figuras está representada aqui, beleza? Então, se eu olhar para essa primeira, figura 1, ela é composta por 1, 2, 3, 4 triângulos. Aqui eu só tenho 2 do lado direito, beleza? Deixa eu pegar aqui para ficar melhor, mais fácil de mostrar. Aqui eu tenho 4 triângulos e aqui eu só tenho 2. Essa outra aqui eu tenho 4 triângulos na lateral e a base aqui é um quadrado. Aqui eu não tenho nenhum quadrado. Enquanto que a figura 2, eu tenho um retângulo aqui, outro do outro lado, outro na base. Então, 3 retângulos, são os 3 que eu marquei. E aqui, 2 triângulos. Então, eu posso dizer que essa figura aqui é a figura 2, ok? Então, é essa aqui que está representada aqui na coluna. Continuando, vamos para a segunda. Então, aqui eu tenho 4 triângulos. Então, de cara, você vai descartar, porque aqui, ó, poxa, aqui tem um retângulo. Então, já não está representado aqui. Da mesma forma, você pega essa figura aqui, ó, eu tenho um quadrado. Então, você já vê que também não está representado lá de cá. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, seria a figura representar. Essa figura está representada aqui, a figura 6. De certa forma, já estava até marcado aqui, ó, as respostas, beleza?
Questão 3. Complete o quadro abaixo contando o número de faces, arestas e vértices de cada sólido geométrico. Então, vamos lá identificar o que são faces, o que são vértices, o que são arestas. Deixa eu pegar aqui. Então, olha só, pessoal. Começando pelas faces, as faces são as frentes, vamos dizer assim, ó, a superfície aqui do polígono, certo? Aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho outro triângulo, aqui também. Então, essa figura, esse sólido é formado só por triângulos. Se você contar, eu vou ter um aqui, vou ter outro aqui na frente, 2, vou ter um aqui do lado, 3, e o outro lado atrás, digamos assim. Então, tem 4 lá, e tem outras 4 aqui embaixo. Porque você pensasse que a pirâmide, a parte de cima é uma pirâmide, a parte de baixo é outra pirâmide. É como se fosse a junção de duas pirâmides, certo? Então, você tem 4 faces ali, aí você conta aqui mais um triângulo, aqui mais um triângulo, 6 triângulos, aqui está lá do outro lado 7, e lá no fundo 8. Então, 8 triângulos. Então, eu preciso falar o nome desses polígonos também, né? Então, esse aqui é um octaedro. Octaedro. A gente tá olhando, a palavra escreve junto, viu? A gente ficou separado aqui, mas escreva junto aí. As faces são 8. Deixa eu trocar a caneta. Vou pegar vermelho aqui para ficar mais fácil de a gente enxergar. As faces são 8, os vértices. Vamos contar. Os vértices são o encontro das arestas. Nem falei de arestas, mas vamos falar agora. Então, vou pensar que são as quininhas, tá bom? Os cantos aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, tem os dois aqui, o de cima e o de baixo, e outros 4 aqui na lateral. Então, eu tenho 6 vértices. E as arestas, então, são esses palitinhos. Vou pensar assim, um aqui, 2, 3, 4. Aqui embaixo eu vou ter outros 4, tá bom? Então, tem mais 4. E aqui na base, digamos assim, não é a base, mas aqui no meio da figura, do sólido, eu tenho outras 4. Então, nós contamos 12 ao todo, beleza? Depois eu tenho essa figura aqui. Vou chamar ele de cubo, beleza? Então, o cubo, ele tem o quê? Eu estou contando as faces. As faces tem essa aqui de cima, a de baixo, beleza? E tem essas 4 laterais aqui. Então, eu tenho 6. Eu posso pensar nesse sólido aí como sendo um dado. Um dado, acho que todo mundo conhece. Então, você olhar, você vai ter que contar 6 faces. Vértices. Quantos são os vértices tem? Tem esses, vou marcar aqui, ó, os cantinhos. Então, tem 4 e tem mais 4 aqui, beleza? Então, eu tenho 8 vértices. Quantas faces eu tenho? Faces eu tenho a de cima. Faces arestas eu estou contando agora, gente, perdão. Arestas eu tenho 1, 2, 3, 4. Deixa eu trocar o pincel aqui que nem está dando para enxergar. 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 4 em cima, 4 embaixo, tem essas laterais aqui, ok? Mais 4. 11, 12. Então, tem 12 arestas. Continuando, eu tenho esse prisma aqui, ó. Mesmo que está nessa posição, mas se você olhar aqui, vou pensar que essa aqui é a base, essa aqui é a azul, a base, tem 5 lados. Então, eu tenho um prisma de base pentagonal, ok? Prisma, vou colocar P aqui, base pentagonal. Pentagonal. Ok? Vou escrever a palavra aqui, ó, prisma. Base pentagonal. Pentagonal, faltou o N, pentagonal. Ok. Vamos lá. Eu quero contar as faces. Então, tem essa aqui na frente. Tem a outra lá no fundo, tá? Que também é igual a essa aqui. Então, tem duas. Aí depois tem essa, que é a terceira. Uma aqui que está do outro lado, quarta. Essa aqui lá no fundo, a quinta. Essa aqui no fundo, na base, né, a sexta. Essa aqui do lado, a sétima. Então, tem sete faces. Só você pensar o seguinte. Se a base é pentagonal, eu vou ter uma aqui e outra lá no fundo e vou ter 5. Então, cada aresta dessa aqui, eu vou ter uma face lateral, ok? Então, serão 5 faces laterais. Então, ao todo são 7. Eu quero saber quantos vértices. Se a base é pentagonal, então eu vou ter 5 aqui, tá? E vou ter 5 lá na outra base, lá no fundo, ok? Por mais que não dê para enxergar todos, mas eu vou ter 5 mais 5, vão ser 10. Aí depois, o que mais que eu quero saber? Eu quero saber quantas arestas. Então, se é um prisma de base pentagonal, gente, eu vou ter 5 arestas aqui na base.
eu vou ter outras 5 lá no fundo e vou ter outras 5 aqui na lateral, beleza? Então, seria 5 mais 5 mais 5, que vai dar 15. Continuando, eu tenho essa pirâmide. A última ali é a pirâmide. Pirâmide. Quantos lados tem a base? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de base pentagonal. Pentagonal. Deixa eu escrever aqui em cima. Pirâmide. Pirâmide de base pentagonal. Pentagonal não, eu falei errado. Heptagonal. Heptagonal, tem 7 lados. Nossa, minha letra ficou feia, mas tranquilo, dá para entender, né? Então vamos contar quantas faces tem. Aí vamos seguir aquela ideia lá, ó. Tem um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então significa que ela tem uma base aqui no fundo e tem a base aqui, né? Essa base que a gente está enxergando aqui, e outras 7 faces laterais. Então tem 1 mais 7, a pirâmide só tem uma base, né, gente? Então vou ter uma aqui, mais 7, eu vou ter 8 faces. Número de vértices. Número de vértices, eu vou ter esse aqui e mais 7 aqui na base. Então, ao todo, eu vou ter 8 vértices. A pirâmide tem só uma base. Então, lá em cima, ao invés de eu ter 7 vértices, eu vou ter um só, onde as arestas se encontram. Então, eu vou ter 8 vértices. E quantas arestas? As arestas, eu vou ter 7 na base. Vou colocar aqui, ó, 7 mais 7 laterais, beleza? Então, vou ter ao todo 14. Então, tem 7 na base, mais outras 7 que vai sair de cada vértice aqui, ó, uma de cada vértice. Ok? Então, vou ter 14 arestas. Veja as imagens de um caranguejo e de sua sombra. Qual delas representa uma figura plana? Então, pelo que nós discutimos até agora, eu acho que fica bem fácil a gente definir qual que é plano e qual que não é, né, pessoal? Então, olha só, o caranguejo em si, ele não é plano, ok? É como se estivesse no espaço. Pensar que ele é um sólido aqui, uma coisa esquisita, mas é um sólido estranho, mas é um objeto tridimensional, ok? Então, ele não é plano. Enquanto que a sombra dele é como se fosse um desenho na superfície, um desenho no papel, um desenho no chão, digamos assim. Então, essa figura é uma figura plana. Então, se a pergunta é qual que é um objeto, uma figura plana, então vou dizer que a sombra do caranguejo representa uma figura plana. Terminamos por aqui. Obrigado por assistir o vídeo, espero que tenha gostado. E se você gostou, não deixe de se inscrever no canal.